nascimento, ok? Então ele não tem poder familiar nenhum. Mesmo porque também quando a pessoa se separa, o poder familiar continua a existir. Se a guarda tiver com um, não é porque o outro perdeu o poder familiar, apenas a forma de exercício do poder familiar que muda. Agora, isso quer dizer assim, se a mãe tem a guarda, é ela que vai tomar as decisões. Se o pai tem a guarda, o pai toma as decisões. Inclusive, se o pai ou a mãe tem a guarda e resolve mudar de cidade, a outra parte vai ter que aguentar, porque ela tem que cuidar da vida dela. Ok? Então isso é muito importante. É muito importante. Sendo o exercício do poder familiar um conjunto, conjunto pré-leciona o parágrafo único do aludido artigo que, havendo a divergência dos pais, será o judiciário que solucionará o desacordo. Quer dizer o quê? O Conselho Tutelar não trabalha com problema de guarda. Não trabalha. Mas o que o Conselho Tutelar pode fazer diante de uma situação é aconselhar. Eles seguem o conselho se quiserem. Se há uma divergência, tem dois poderes que trabalham com guarda na realidade. É o poder familiar, em que em comum acordo os pais podem resolver a situação, ou o poder judiciário. Se há desacordo no poder familiar entre as partes, então só a justiça que pode determinar alguma coisa. Aí, há pessoas que ficam indo no Conselho Tutelar e achando que você vai ter que ficar indo lá toda hora na casa do outro, porque agora é interessante. A pessoa teve um casamento, quem sabe muitas vezes, abençoado enquanto durou. E aí, de repente, se separa. E mesmo separada, quer interferir na vida do outro. E quer usar a criança para poder perturbar a vida do outro. Mesmo o casal separando, o poder familiar continua existindo. Como eu já disse, apenas muda a forma do exercício. Conteúdo do poder familiar. Afinal de contas, o que compreende esse poder familiar? Isso é muito importante. Porque olha só, temos como conteúdo do poder familiar os direitos e deveres que incumbem os pais, no tocante à pessoa dos filhos menores e ainda no que tange aos bens dos filhos. Como já falei, o poder familiar envolve tanto a pessoa, criança ou adolescente, como também os bens dos adolescentes. Como já falei, se acaso o filho herdou algo do pai que faleceu, a mãe passa a ser administradora dos bens do filho. Assim, quanto à pessoa dos filhos, preceitua o artigo 1634 do Código Civil. O artigo 1634 do Código Civil compete aos pais quanto à pessoa dos filhos menores. O que? Dirigir-lhes a criação e educação. Quem tem o poder familiar e a guarda, olha só, lembrando um pouco desse negócio de guarda, se separou e não tem uma decisão judicial, automaticamente os dois continuam com a guarda. Quem tem a guarda, quem está com a criança. Todos os dois têm o mesmo direito de guarda. Então eles brigam, brigam entre si. A mãe segurou o pai pegou e viu o filho e vou levar para mim. E leva, o Conselho Tutelar não vai tomar do pai. Não vai. A mãe tem que entrar na justiça. Ou então ela vai fazer a mesma coisa. Mas quem resolver a situação, separou, vai na justiça e determina logo a guarda. Pensão alimentícia, tudo que for necessário. Para depois, se acaso acontecer uma tragédia dessa, de separar e depois não souber o que vai acontecer, porque de repente a mãe está com um filho, aí vem o pai e arrebata a criança. Isso é terrível para a criança, isso é terrível para as pessoas envolvidas. Então evite isso, vá logo na justiça, resolva o problema de guarda, pensão alimentícia, todas essas coisas, Então isso é muito importante. Importante também, porque se você não tiver a guarda judicial, não adianta ser na delegacia. Geralmente o procedimento é o seguinte: a pessoa tem a guarda judicial, se não tiver, nem vai lá. Vai no complexo policial, se o pai pegou, por exemplo, da mãe, e a mãe tem a guarda judicial, o que ele vai fazer? Dá queixa na delegacia, pega aquele boletim, vai até seu advogado, o advogado entra na justiça e o juiz ordena a devolução da criança, ok? Porque sem a guarda judicial, você não pode dar queixa nenhuma, inclusive de sequestro, que tem pai que pega e some, ou mãe, para um outro estado
E você não pode dar nem queixa de sequestro, porque não tem a guarda judicial. Então, no artigo 1634, ainda como disse, que compete Deus em sua companhia e guarda. Exatamente isso. Você tem direito de ter o seu filho dentro da sua casa, sob a sua proteção, sob a sua guarda. Se ele sai, um adolescente, por exemplo, uma menina de 14 anos, mãe, eu quero dormir na casa de fulano. Aí você fala assim, não é consistente, não convém. Ali, aquelas pessoas não são da minha confiança, não são parentes, não são ninguém de confiança, eu não permito. E ela resolve desobedecer. Então ela vai lá, né, e conversa com a pessoa para que ela possa também te ajudar para que a adolescente volte para sua casa. Mas se a pessoa se permanecer naquela casa, mesmo que a pessoa fale assim, fulano e tal, Joana, volta para casa com sua mãe, e ela resolver então ficar lá, não, eu não vou ficar aqui, e a outra pessoa que está na casa, que é dona da casa, fala assim, ela não quer ir, eu não posso fazer nada. Tudo bem, só não pode fazer nada, mas eu posso. Você vai lá no complexo policial e presta uma queixa, chama a polícia para te acompanhar, para que e te dê uma queixa contra o proprietário da casa, porque é mantido ilegalmente na casa de outra pessoa. O pai tem direito de reclamar de quem ilegalmente os detenha. E é crime você manter um adolescente na sua casa, sem autorização dos pais. Pode se constituir sequestro, pode se constituir outros crimes, a depender do caso. E de qualquer forma, nós sabemos muito bem de que quando você chega na delegacia, infelizmente, muitas vezes eles mandam para o conselho tutelar. Mas ali está se constituindo um crime. O poder familiar, né, o poder do pai e da mãe está sendo negado, se constitui um crime. É a polícia que tem que agir, mas eles mandam muitas vezes para o conselho tutelar. E muitas vezes o conselho tutelar acaba intervindo, mas é o dever da polícia fazer isso. Ok? Então, agora, como é que o conselho tutelar ia entrar aí? Ia entrar da seguinte forma: a polícia vai lá, juntamente com o pai, e não precisa do conselho tutelar. Se o pai já está presente, indica que já tem um responsável, tem uma pessoa responsável. Então, a polícia faz cumprir a lei. A lei foi cumprida, ok? Você pegou seu filho de volta, então depois você pode ir no conselho tutelar, o conselho tutelar irá encaminhar para o psicólogo, né? Coisas desse tipo. Também a própria polícia pode pegar e informar o conselho tutelar depois, e a gente fazer uma visita, a gente pode fazer uma notificação, conversar com o adolescente, orientar, encaminhar para o psicólogo, coisas desse tipo. Agora, se a polícia não fizer o papel dele, você pode dar queixa na promotoria contra ela. E você pode também no conselho tutelar, que você vai ajudar como for. Outro conteúdo do poder familiar é conceder-lhes ou negar o consentimento para casar. Então é muito importante a gente chegar a ter essa noção de que você tem autoridade de autorizar a partir de 16 anos se a menina ou o menino quiserem casar. É claro, é evidente que você tem que examinar vários fatores. Você que vai examinar se pode ou não pode, ok? Mas outro conteúdo do poder familiar é quando nós podemos dizer que nomear tutor. O pai ou a mãe pode sim nomear tutor se assim for necessário, conforme o artigo diz o seguinte: nomear de tutor por testamento ou documento autêntico se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Mais um dos conteúdos do poder familiar que você tem sobre seus filhos é reclamá-lo de quem ilegalmente o detenha. Aquela questão que eu falei, o menino está, um outro parente está lá segurando a criança. Então você pode, pela justiça, dar a queixa da delegacia, ir até no conselho tutelar, constituir advogado, para que devolva o seu filho. No caso, por exemplo, eu posso citar um caso de um casal de jovens em que os avós estavam segurando de todas as formas o bebê e não queria entregar. Então, eles tiveram de entregar, porque os pais não estão abrindo mão e não tem motivo pelo qual negar-lhes esse direito, porque eles tratavam bem os filhos, né? Tratavam bem a criancinha, o bebezinho. Mas os avós, por causa de ciúmes, que não queria que a filha casasse, agora resolve segurar a netinha.
é um problema isso. Outra questão, exigir, então, ó, preste bem atenção nisso aqui, ó. Exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios da sua idade e condição. Quer dizer o quê? De que sim, adolescentes e crianças devem obediência a vocês, pais. Porque há pais que acham que os filhos não têm que obedecer. No mesmo modo que eles têm direitos, tem direito à liberdade, por exemplo. Claro, ele tem direito de ir e de vir, tem direito de se expressar, mas tudo tem limite. Você pode falar com ele, filho, ó, 6 horas da tarde em casa. Ele tem direito à vida comunitária, tem direito à amizade, mas é qualquer um? Não, porque você pode dizer, na escola, por exemplo, na sala dele tem 40 pessoas, por exemplo, então ela tem 40 pessoas, mas um daqueles meninos mexe com drogas e você não quer que tenha amizade com ele, você vai falar, filho, tem 40 alunos lá, 40 colegas, escolha outro. Aquele não, porque você tem que proteger o seu filho, é seu dever, e exija dele que lhe preste obediência, né? Respeito, que lhe respeite, que respeite as pessoas, né? Respeite a lei. É necessário que você preste, que você exija obediência dos seus filhos e respeito. Outra coisa, que ele pode sim ajudar em casa, né? Serviços próprios da sua idade, conforme o artigo 1634, no inciso 7. Inciso 7 fala sobre isso. Então, a criança, o adolescente, por exemplo, não pode ser feito o dono da casa. Não, mas ele pode ajudar em alguma coisa. Pode pedir, minha filha, lava um prato, por favor. Faz isso, que o outro agora tomar conta da casa, isso é papel do pai e da mãe. Quer dizer, hoje em dia só fala assim, a dona da casa. Mas quem é o dono da casa é o homem e a mulher. Filhos estão sendo criados, eles contribuem, prestam serviço dentro de casa também, assim como o pai e a mãe, mas dentro de uma situação de contribuição e não de ser o dono da casa. É muito diferente, ok? Representados até os 16 anos nos atos de vida civil e assistir após essa idade nos atos que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. Que no caso do casamento, por exemplo, você pode autorizar, ok? E tem várias situações que eu não quero gastar tempo com isso, mas vamos lá. Ó. No artigo 1689, o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos. Claro, eles vão cuidar dos bens dos filhos. Eu já citei. Tem a administração dos bens dos filhos menores sob a sua autoridade. Como é que um pai ou uma mãe perde o seu poder familiar? Da seguinte forma. A extinção do poder familiar dá-se por fatos naturais de pleno direito ou por decisão judicial. Por exemplo, no artigo 1635 diz que extingue-se o poder familiar pela morte dos pais ou do filho. Se morreu o pai, perdeu o poder, ele não existe mais. Se o filho morreu, também não tem mais filho para ter poder sobre ele. Né? Pela emancipação, nos termos do artigo 5º, do parágrafo único, pela emancipação, ele pode se emancipar a partir de 16 anos, por vários motivos, e você pode levantar o cartório e fazer assim, dessa forma. Pela maioridade, completou 18 anos, já era. Pela adoção, se você entregou para a justiça e ela foi adotada, você não tem mais poder nenhum sobre essa criança. Poder de decisão judicial, na forma do artigo 1638. Ora, se há maus tratos, se há abuso, se há abuso de autoridade, faltando aos deveres, da segurança do menor, se há maus tratos, e pode chegar até o ponto de você perder o seu poder familiar sobre a criança. Né? No parágrafo único do artigo 1637, diz que suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crimes cuja pena exceda de 2 anos de prisão. Isso quer dizer de que um pai que esteja preso a partir de 2 anos, aprisionado, a mãe pode entrar na justiça para poder pegar a guarda do filho. Ok? Então é isso aí. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, eu faço um convite para vocês visitar os nossos blogs, vários blogs que eu tenho. Então você tem aí universidade-para-paz.blogspot.com.br. Você pode entrar lá, ou www.marciogil.com.
E tem outros mais que você entrando lá, você vai ver do lado, né, a referência, figurinhas que você toca, você vai encontrar então os meus blogs, que é muito interessante você assim acessar. Obrigado, tchau!